Olá, eu sou Fred Albuquerque. Olá, eu sou Elimar Melo e nós somos o Café com Marketing. Um dos temas que a gente tem pensado e tem refletido, porque o nosso programa Café com Marketing ele é reflexivo, né? Ele não é um programa de dicas para você ter sucesso no seu comércio, não é assim, mas para você pensar para ter sucesso e refletir sobre o que significa sucesso nos negócios é a lógica do capitalismo. E sobre esse consumo que a gente quer tratar um pouquinho nessa vertente, nesse assunto, nesse programa, para a gente, inclusive, fechar o ano, falar do consumo, falar do consumo de final de ano, do consumo de virada do ano, né? E eu até brinco quando a gente fala do capitalismo consciente, lá do livro do Raj Sisodia e do John Mackey, porque nada mais consciente do que o John Mackey quando ele vendeu para a Amazon, a Whole Foods, por alguns bilhões de dólares, né? Haja consciência. Não, mas é claro que é uma brincadeira, mas por que eu digo isso? Porque é que não vai deixar de existir a lógica do capitalismo. Porém, quando a gente fala de uma consciência, e a gente vê isso muito, né? Quer dizer, eu estou com 50 anos, a minha vivência de mercado foi muito isso, e a gente ainda vê muita empresa trabalhando assim. Eu, recentemente agora, conversei com uma pessoa que mais uma vez me reiterou isso. Quando existe uma lógica de, olha, você é um bom prestador de serviço, você é fera, você está me entendendo muito bem, mas eu vou te trocar porque tem um mais barato. Isso é que foge da lógica do capitalismo consciente. Se eu sou um bom fornecedor, se eu estou te atendendo, se eu estou te dando um preço que cabe dentro de uma lógica de pagar seu, por que você vai trocar por algo que talvez não vá te entregar? Então essa lógica que é o que a gente fala do capitalismo consciente. É interessante isso quando você vai nas pessoas, eu gosto muito de dar esse exemplo, que para mim foi muito impactante. Eu fui fazendo uma consultoria pelo Sebrae no interior de Minas, mais especificamente vou falar o nome da pessoa e o nome da empresa, chama Mazé Doces, e eu fui conversar com a Mazé, que é a fundadora. Ela pegou eu acho até que o nome dele é Seu Zé mesmo, ela pegou o Seu Zé lá na cidade dela, deu para ele sementes de laranja da terra, pediu para ele preparasse todo o terreno e plantasse a laranja da terra. E ele falou, pô, lógico, o Seu Zé precisava de um fomento, né? Precisava de receita, precisava de dinheiro, e ele fez o plantio, plantou a laranja da terra. E o que aconteceu? Ela teve um ano que ela produziu muito bem e não teve a saída e a venda como ela esperava. Então teve uma sobra de produto com laranja da terra muito grande. E chegou na safra do ano seguinte, o Seu Zé chegou lá com toda a laranja e ela perguntou para ele, Seu Zé, quanto que é a safra de laranja desse ano? Ele falou X, ela pagou, pegou a laranja e jogou fora, porque ela não tinha nem como usar como outro tipo de insumo, porque ela só dá para fazer doce, ela não tinha como reutilizar em algum lugar. Essa é a lógica do capitalismo consciente, percebe? Se ela não paga o Seu Zé, ele quebra, não tem dinheiro para o próximo insumo. Se ele quebra, não tem dinheiro para a próxima vez, ela não tem insumo para o próximo doce. Tem empresas, e a gente sabe, no mercado nacional, mas em Minas Gerais, que parece que o maior prazer é ver o fornecedor quebrar. Eu não consigo entender essa lógica. O capitalismo existe, ele vai continuar existindo, as pessoas geram riqueza, as pessoas ganham, mas não precisa da morte de alguém, ou da morte de uma empresa, ou do fim de alguma organização, para que a sua prospere, né? O mercado tem condição de ter para todo mundo. O pensamento capitalista está voltado para a ideia da existência do capital. O capital ele modificou as relações de consumo, porque antigamente as relações de consumo do senhor feudal estavam na posse da terra, na posse da propriedade. Quando você muda uma burguesia que afronta, vamos dizer assim, que ela surge, né? Então, essa linha da economia que vai pensar o capital, primeiro com Adam Smith, depois com Ricardo, depois com Karl Marx, Engels também dá uma contribuição nesse sentido, mas o fundamento está nessas críticas que são feitas ao capitalismo. E quando você faz a crítica, tem um defeito, o capitalista, que é o que detém o capital, vai lá e conserta. Então, Karl Marx teve uma possibilidade de ter uma visão diferente disso aqui.
a lógica de consumo está posta. Por isso que a gente fala de capitalismo consciente e consumo consciente. Por quê? Você muda a lógica do próprio mundo com tudo aquilo que acontece, na crítica que acontece, aí sim do livro Capital e dentre outras literaturas dessa natureza, que fala o seguinte, olha, há uma expropriação do trabalho. Então, o industrial, o capitalista, o dono do capital, ele investe em circunstância, equipamento, etc. Ele emprega as pessoas e tira esse valor do trabalho e usa isso aí. Quando Adam Smith coloca isso, bem antes de Karl Marx, ele fala o seguinte, olha, mas depois o mercado se ajustará a isso, onde todos serão felizes para sempre, etc. Mais ou menos uma coisa dessa natureza, eu estou romantizando. Mas não foi assim, porque essas lógicas foram se acertando. E se a gente não tiver seguindo a própria lógica da economia, a economia básica, um dos pressupostos da economia clássica como um todo é o seguinte, olha, os recursos são escassos e os desejos são infinitos das pessoas. Então isso não fecha, essa conta não fecha. Enquanto as pessoas tiverem desejos infinitos para recursos escassos, né, essa conta não vai fechar. Você fez esse resgate histórico, né? E é muito interessante quando você lê o livro O Capitalismo Consciente, que o John Mackay, ele era um socialista, marxista, em 1969, 70, no ano que eu estava nascendo. E aí o que ele fez? Ele foi lá e abriu um mercadinho de rua, que depois se tornou Whole Foods, mas abriu um mercadinho, e ele começou a abrir ali e funcionar numa lógica capitalista, afinal de contas ele morava nos Estados Unidos, no Texas, e ele tinha que abrir um mercadinho. E o que ele viu a partir de um tempo depois que ele abriu o mercadinho? Que o que ele acreditava ser, que o capitalismo era, né, como lá o Smith, assim, a exploração do homem pelo capital, não é nem a lógica da exploração do homem pelo homem e também não é a lógica marxista que todos podem tudo. Quem faz mais ganha mais, quem faz menos ganha menos, né? Ele começou a colocar esta lógica em questionamento, mas ao mesmo tempo era um cara que era ultra socialista lá quando fundou o negócio. Esse contraponto dele, que é muito interessante, foi quando ele colocou essa lógica, né, de um conceito do capitalismo consciente. E para mim ele tem uma frase que ele diz lá atrás assim, quando você pergunta para uma empresa assim, por que a empresa existe? Ela existe para dar lucro. Aí ele vai lá e faz a comparativa assim, bom, se uma empresa existe para dar lucro, é mais ou menos dizer que o ser humano existe para comer. Você existe para comer? Não. Se você não comer, vai te faltar energia em algum momento para você fazer alguma coisa. É a mesma lógica que ele traz para o capitalismo. A empresa não existe para dar lucro. Se ela não der lucro, ela não vai sobreviver. Ela não vai sobreviver. Porém, ela não existe para dar lucro. Ela existe como um organismo dentro da sociedade muito maior do que simplesmente para dar lucro. Que é o que você já comentou em programas anteriores sobre propósito, sobre essência e etc. E essa lógica da simplicidade que ele expõe, que é magnífica. E aí você tromba numa outra coisa que é interessante, que a gente precisa comentar, que é sobre a sustentabilidade. Né? Não estamos falando da sustentabilidade ecológica, a sustentabilidade financeira, né, dos negócios. Eles têm que ser sustentáveis, sustentar a si e aquilo que faz com que as organizações desenvolvam e sobrevivam. Porque você estava falando disso, eu lembrei de uma cliente que ela estava falando, eu estava pensando, mas eu estou cansada de trabalhar, eu não quero crescer. Eu falei, mas você não precisa crescer. Falou, não, porque todo mundo que vem aqui, eu tive consultores da organização, que se eu posso crescer, eu falei, você não precisa crescer. Ela falou, eu não quero, eu quero ser desse tamanho, porque essa lógica da vitória, do crescimento exacerbado, tira todo mundo do prumo. E tira. Enche os consultórios, amplia a venda de medicamentos médicos. Pode ser que para essa indústria ela seja profícua, né? A indústria dos antidepressivos e assim por diante. Mas o que ela estava dizendo é o seguinte, eu quero ter uma empresa para que eu consiga manter a minha família e as famílias dos funcionários e eu possa contribuir
para a comunidade que eu estou nela, mas que possam, inclusive, ter outras empresas e que a minha seja reconhecida como ela o é, como pioneira, e etc, etc. Essa perspectiva que ela colocou, falar, isso é sustentável, porque eu não preciso crescer quebrando o resto. É engraçado como é que a gente vive numa sociedade, né, brasileira muito se baseada no modelo de sociedade americano do consumismo, né, e que é diferente do modelo europeu. É típico você chegar, por exemplo, em determinados lugares na Europa e você ter um restaurante, por exemplo, onde o pai é o cara que trabalha no caixa, a mãe é que trabalha na cozinha, os filhos um trabalha de garçom e o outro trabalha fazendo entrega. Por quê? Porque não existe a lógica tão exacerbada do consumismo como existe nos Estados Unidos, existe no Brasil, existe em outros países. Vou entrar numa seara política rapidinho, mas para não dar pano para manga, mas é uma coisa que eu rio às vezes e falo assim, não, porque isso aí é o comunismo que está ali nesse país. O comunismo já existiu aonde no mundo, em qual época? Eu não consigo enxergar isso nunca. Porque diz, não, o comunismo na China. Tive a oportunidade de fazer uma viagem algum tempo atrás, aonde eu estava na Holanda, dentro de um shopping, dos shoppings mais caros que eu já fui na minha vida. Que a gente passava do lado de uma xícara como essa, olhava... $150, mesmo assim, sabe essas coisas assim, ríamos. E a coisa que mais me impressionou é que as pessoas que estavam dentro do shopping, que mais consumiam e compravam, eram chineses. Eram do comunismo. O que eu acho que começou a acontecer, e essa é uma inversão que o mundo começou a passar, é uma ocidentalização do Oriente e uma orientalização do Ocidente, né? Ou seja, o oriental querendo se transformar nesse consumidor ocidental e o ocidental buscando a paz, a tranquilidade, a coisa que os orientais nos ensinaram lá atrás, né? E aí tem uma coisa meia boca, né, Fred? Porque o pessoal que quer orientalizar faz meia boca, também não faz com profundidade. Mas a ocidentalização, ela foi muito bem feita. E ela foi muito bem feita por um cavalo de Troia que deu errado. Historicamente, o próprio governo americano, vamos colocar aí nos últimos 40 anos, 30 anos, entre 30 e 40 anos, colocou dinheiro na China. Muito dinheiro na China. E quando eles levaram a Coca-Cola para a China, há 30 e poucos anos atrás, eu não sei a data precisa, agora a China vira capitalista. Não mudou sua forma de governo, mas ela enriqueceu de tal maneira que falta pouco para ser a maior economia do mundo, mas quem aportou todo esse recurso lá dentro foi o próprio mercado americano, que colocou as indústrias lá e etc, para ver assim, agora eles vão virar desse jeito. E não viraram. E não viraram, né? E continuam com o regime de governo do jeito que é, mas com a perspectiva capitalista como orientadora disso que você está falando aí. A orientação, ela é consumo. E consumo dessa natureza. Então, aprenderam... Outro dia saiu uma matéria que há controvérsias porque dizem que encontraram resquícios do vírus na Itália antes do momento do vírus na China. Enfim, que isso também é uma coisa dessa economia que você está dizendo. Até que ponto interessa dizer que o vírus nasceu na China, nasceu nos Estados Unidos ou nasceu na Conchinchina, né? Os extremos são importantes, apesar deles eles têm a sua utilidade, mas eles não devem ser seguidos, vamos dizer assim, né? O extremismo, ele é complicado. Numa outra ocasião, num programa que a gente falava do enriquecido e do rico, e aí me ocorreram outras coisas dessa leitura. Vou usar essas palavras para ficar mais fácil para todos nós entendermos, a audiência entendeu. No momento que eu falo que existiram escravos, eu estou falando que as pessoas eram escravas. Não. Existiram pessoas que foram escravizadas. Elas eram pessoas das suas comunidades, foram arrancadas de lá e foram escravizadas em outros lugares. Fulano é marginal. Uma circunstância, né, tornou marginalizado. Então, quando a gente começa a entender que as pessoas ou o mercado é consequência daquilo que a gente faz com elas, isso melhora o nosso entendimento de como as coisas são, porque senão eu começo a colocar a conta nas pessoas e não no mercado.
Uma releitura importante é isso, eu começar a pensar num mercado que seja possível, né? Eu parar de pensar como as pessoas com aquela origem ou no que ela foi transformada pela própria sociedade. E quando eu falo sociedade, às vezes as pessoas pensam que o organismo social é uma coisa etérea. Não é não, ela é palpável, o mercado é palpável, é quem pode comprar, quem não pode comprar. Eu não posso comprar, e no meu caso eu não quero comprar um carro de luxo, mas agora quando eu não posso comprar comida, não quer dizer que eu não quero ou que eu não preciso, né? Então essa lógica é consciente, como você falou, essa lógica que a dona Mazé, isso, ela é consciente, se eu não pagar, ele não compra comida, não é que ele vai comprar carro de luxo. Isso faz as coisas diferentes. Isso a gente não tem uma sociedade, a sociedade capitalista ela não é uma sociedade de distribuição de riqueza, ela enriquece algumas pessoas. Esse ponto é fundamental quando a gente fala o nosso café com marketing, mas ele tem um quê de filosofia, né? Eu não falo da sociedade do consumo. O consumo ele não é vil. O consumo ele não é problemático. O consumismo sim. E a gente não vive na sociedade do consumo, a gente vive na sociedade do consumismo. Quer dizer, você quer o tempo todo trocar tudo o tempo todo porque algo não está mais dentro do que você falou assim. Os desejos são infinitos, os recursos são escassos. Na verdade, não é que os desejos são infinitos. Os desejos podem até ser, do ponto de vista filosófico, infinitos. Eu posso querer sempre viajar, eu posso querer... Mas o problema é que a gente vive numa lógica mercadológica e comercial que é o consumismo e não o consumo exato. Então, eu só sou uma melhor pessoa se eu trocar o meu carro, que é um Gol 2005, por uma... Não vou falar qualquer marca, mas enfim, um carro esportivo 2021, você só será feliz se você fizer isso, você fizer aquilo. E isso, quando eu brinco e falo que que caiu por terra, é só você olhar 2 segmentos que mais crescem. Se você pegar os 10 últimos anos, qual foi o segmento de maior crescimento em Belo Horizonte? Que não o segmento farmacêutico. Olha o segmento farmacêutico e olha o que aconteceu pela cidade. Aí você diz, mas o que tem a ver isso? O que tem a ver? O que tem a ver com todos esses medicamentos que a gente está tomando? A gente compra a felicidade, a gente compra o menos peso, a gente compra tudo que a sociedade coloca pra gente numa farmácia. A indústria do consumismo gera um consumismo que essa conta não vai fechar. Quando as pessoas compram, elas não querem emagrecer. Elas querem ser emagrecidas. Então, quando eu quero ser emagrecido, eu não quero emagrecer, eu compro. É impressionante como é que as pessoas não entenderam, e isso está em diversos setores da economia, essa promessa, e as pessoas acreditam e compram isso. Comentando isso, eu sou daqueles iludidos, no bom sentido, que gasto R$ 4,50 na lotérica para ver se eu vou ficar rico na Mega Sena. Então, assim, quem sabe eu vou correr o risco? Porque eu sei querer, mas é assim, né? Isso é a sorte, seja o que for. Porque as fórmulas mágicas, elas são assustadoras. Porque elas estão sempre na lógica competitiva, mesmo as chamadas de rede. Elas sempre têm uma lógica, né? Uma rede que vai sustentar meia dúzia. E o resto que vai ser a rede. Né? Porque outro dia um cara estava me falando, mas eu sou economista e não sei o que eu falo. Então, por favor, repensa o seu diploma, né? Repensa o que você está falando, porque você está usando isso não como elemento, eu não vou nem usar assim, da verdade, você está usando isso como elemento de conveniência para você vender seu peixe. Então você não está usando assim, eu sou economista e a economia... Não. Você está usando eu sou economista, então você atribui a você uma autoridade para vender aquilo que te é conveniente. Você já viu quando que economista aparece na televisão? Quando os economistas aparecem? Eles aparecem geralmente no momento de crise, vamos chamar o economista e ele vai dar... E sabe o que essencialmente todos eles dizem? Que nós estamos no fundo do poço e que nós vamos cada vez mais estar mais terra arrasada. E eles não estão errados, porque eles só aparecem em venda enquanto está assim, porque quando a economia não está boa, eles não aparecem. Mas por que eu brinco com isso? Obviamente estou brincando com os economistas que estudam para isso.
Porque, por exemplo, tem um economista que é o Eduardo Moreira, mas ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, sabe quem entende de economia? Você sabe quem entende? O feirante. Então, a economia é isso. Né? A economia é entender do movimento da escassez, do excesso, da falta, enfim. Né? Então, essas pessoas, quando você falou do feirante, ele sabe muito bem o que é isso. Ele sabe no dia a dia. Se você perguntar para ele sobre uma questão econômica, ele vai dizer, não, moço, não sei nada disso, não. Você sabe melhor do que ninguém. Mas por isso que a gente, quando fala do nosso programa e do marketing raiz, é isso, é a essência de onde a gente está buscando, que é mercado. Quando a gente fala de marketing, né, que a gente fala de mercado, a ciência social fundamental para o estudo da administração e do marketing como consequência é a própria economia, né? Esse estudo da escassez que você está falando. Então, é um pensamento que, se ele não é estrutural, ele acaba ficando exclusivamente financista. É a lógica que você falou de, olha, a empresa existe para dar lucro, o ser humano existe para comer. Então, se é só isso, a existência é muito inútil e muito fútil, né? As organizações se propõem a outras coisas, as pessoas se propõem a outra coisa. É claro que eu tenho que ter perspectivas econômicas, mas só existe economia se existe vida para poder usufruir das riquezas. Então, as pessoas enriquecidas e etc., não tem nada contra isso, mas eu acho que a nossa reflexão enquanto marketing, enquanto mercado, enquanto raiz econômica que tem nisso, é entender que o consumo ele pode ser tão grande, tão profícuo. Em março de 2020, em plena explosão da pandemia, a meia dúzia de empresas mais ricas do mundo ganharam 179 bilhões de dólares em 2 semanas. Onde tantas pessoas estavam perdendo seus empregos, sua estrutura, seu ganha-pão e etc. É isso que é o não consciente, é isso que é o não sustentável, é isso que é eu matar o mercado. A gente vê alguns movimentos ganhando força e se sustentando e crescendo, como, por exemplo, o cooperativismo, que as pessoas estão começando a entender o que é o cooperativismo. Na verdade, somos nós. Se usado adequadamente, mas quando você pensa em cooperativa, quando eu crio uma cooperativa só para eu ter os privilégios dessas coisas e concorrer, aí eu estou perpetuando a coisa só com um apelido diferente. Toda vez que eu falo o nome cooperativa, todo mundo já se arrepia, mas uma cooperativa, porque o nome foi tão desvirtuado e você tem várias cooperativas onde tem um grande player aqui explorando uma opção de gente que, na verdade, nada mais é do que a lógica do capitalismo selvagem com outro nome e que não é a lógica do cooperativismo. A lógica do cooperativismo é muito simples. São todos entendendo que é tudo de todo mundo. É uma organização e que é totalmente factível e viável. E as pessoas têm que entender isso. Quando eu estava desenvolvendo a cooperativa, me perguntaram assim, então você vai ter uma opção de gente lá, todo mundo igual, todo mundo do mesmo jeito. Não, pelo amor de Deus, se for todo mundo igual, aí nem eu quero. Eu só quero o seguinte, eu quero pessoas diferentes, né? Pessoas que respeitem as diferenças. Eu conheci uma pessoa que estava me contando sobre um padeiro que chegou na padaria dele, uma padaria super transada, pães maravilhosos, pães feitos assim enfim, magníficos. E aí a pessoa chegou para ele e falou, cara, a sua padaria é genial. Tornar isso aqui uma franquia, a gente tem que crescer isso aqui tem que virar. Aí ele falou, não, mas eu não quero. Aí ele falou, pô, mas como você não quer? Ele falou assim, porque eu não quero ser empresário, eu sou padeiro. Se eu abrir a segunda loja, eu deixo de ser padeiro para ser empresário. E eu não sou empresário. É o que você falou, vender mais ou vender melhor. Cara, eu não quero ter 10 padarias com a minha marca, com pães mais ou menos. Eu quero ter uma padaria onde eu sou padeiro e eu entrego o melhor pão. E isso tá lindo para mim. Por que todo lugar que a gente chega, todo empresário que a gente vai conversar, o cara pergunta se ele vendeu mais, por que ele tem que vender mais, onde que ele tem que vender mais. Como se crescer significa só vender mais. E como se crescer também significasse, assim, eu excluir os outros players do mercado. Eu leciono estratégia, você sabe disso, para algumas organizações, e eu uso muito o livro Arte da Guerra. Mas eu recomendo às pessoas o seguinte, olha, isso aqui não é manual, porque isso aqui é um manual de guerra.
E guerra é guerra. Não quer dizer que o mercado como consumo tem que ser guerra. Eu incluo o livro na literatura e faço os alunos ler exatamente para eles entenderem, olha, você tem essa alternativa aqui, ó. Funciona assim no mercado, muitas coisas. Você pode ter o plano B. O capítulo 3 do Arte da Guerra fala como ganhar a guerra sem desembainhar a espada. A palavra é essa no Arte da Guerra, destruir a estratégia do inimigo. A lógica da guerra não tem que ser necessariamente a lógica do mercado. E eu gosto de usar uma coisa mais simples da vida para a gente entender o que é estratégia. Você já jogou amarelinha na sua vida? Já jogou? Brincou de amarelinha? Você joga lá e vai pulando as casas. Você usava de estratégia? Provavelmente, né? Ué, se você pegava uma casca de banana ou uma pedrinha, fala assim, se eu jogar a pedrinha, ela vai rolar, não vai parar na casa. Se eu jogar uma casca de banana, ela para. Isso é estratégia. E aí eu tô dizendo, eu vou lá nessa assim, porque as pessoas não conseguem compreender isso. O que é estratégia? Cara, estratégia nada é do que um movimento pensado e calculado e olhado dentro de um cenário de universo, assim. Porque quando você joga amarelinha é isso, quando você joga par ímpar é isso. Quantos times serão campeões, Fred? Eu sei que esse ano o Galo vai ser. Então assim, e só um. O resto, como Ayrton Senna dizia, o segundo lugar é o primeiro perdedor. Eu quero que as pessoas vendam bem, vendam melhor, e algumas até que vendam mais para poder viabilizar o seu negócio, porque às vezes ele ainda não está viabilizado. Que as pessoas tenham mais condição da sua vida de riqueza, não só de enriquecimento. Porque necessariamente é uma perspectiva do capitalismo, do capital, né? Não vamos dizer o capitalismo que parece uma coisa fora, mas do dinheiro em si, ou do que significa dinheiro, né? Porque não quer dizer que todo papel moeda está ali guardado, né? Todas as pessoas enriquecerem, não vai dar. Isso não funciona. Não é porque eu não quero, não é praga minha, não. Aquele conjunto que ganhou quase 180 bilhões em 2 semanas no mercado de ações, isso aí não foi distribuído para algumas pessoas. Quem sabe em dividendos, eu nem sei se isso foi distribuído. As outras pessoas que perderam seus empregos, perderam sua condição do seu plano de saúde, ou sua saúde, ou faleceram, etc., elas não receberam nada disso. Só aproveitar nessa corrente do bem é muito interessante, né? Hoje eu comentei com você de um empresário britânico que ele pegou lá 74 pessoas do corpo executivo dele e transformou 74 em bilionários, né? Pegou a fortuna dele, que eram 60 e poucos bilhões de dólares, pegou essa grana, virou para esses 74 e falou, olha, não faz sentido isso estar na minha conta, isso é de vocês. Agora, olha como é que isso transforma uma corrente. Se um cara que tinha tanto passou tanta parte para mim, por que eu não posso passar uma outra parte dele? E é isso que a gente precisa, E aí você, né, é uma corrente. Quando a gente fala de marketing, a gente não está falando necessariamente concorrência competitiva, você falou do cooperativismo, mas não é só para poder destruir os meus concorrentes. É claro que tem gente que vai continuar pensando desse jeito, e tem. A reflexão sobre isso cabe a quem pensa mercado, né? O repensar um século XX para o século XXI, e que a gente precisa de alternativa. A repensar, assim, você quer vender mais? Você quer vender bem? Não é que eu vou te dar receita, mas vamos pensar como que a gente pode fazer isso para produzir riqueza, para que eu não quebre. E olha, é fácil, gente. Fácil, teoricamente falando, né? Você pega aquela coisa do modelo do próprio Michael Porter, do modelo das 5 forças, as 5 forças competitivas, e assim são chamadas, que é a concorrência, clientes, fornecedores, novos entrantes, substitutos. Na hora que eu pego essas coisas e começo a observar tudo, que eu faço uma leitura de ambiente para definir aquelas coisas daquilo que eu tenho possibilidades, limitações, chamadas de oportunidades, ameaças, e até comparar entre a concorrência, forças e fraquezas, na hora que eu tenho essa centralidade, eu posso descobrir como eu posso fazer diferente, mas sem arrebentar a lógica dessa coisa para ela se manter, para ela se sustentar. A lógica da sustentabilidade é onde as organizações se mantêm, não é onde que eu quebro uma a outra. Para eu viver, ou para eu, não vou nem falar sobreviver, mas é para eu viver, para eu ter a minha empresa, eu não dependo do fim do outro. Eu não dependo que o meu concorrente não exista.
Eu não dependo que o meu fornecedor tenha que sugar o último sangue dele para manter a minha lucratividade no tamanho que ela está. Não faz sentido. Não faz sentido isso. Esse princípio, esse preceito que muitas organizações ainda vivem sobre essa égide, não dá. E espero que essa pandemia, esse 2021 aí, né, que vai vir, que está vindo, traga essa luz e essa lucidez aí para as organizações. Então, eu acredito que nessa celebração nossa aí desses 3 anos, nós também amadurecemos nesse sentido de entender. O 2020 nos foi muito útil para poder ver vários exemplos de sim, vários exemplos de não. Né? Nós, nas nossas peles, sobrevivemos para as organizações para as quais nós trabalhamos e para aquelas organizações que nós atendemos. Aquilo que a gente não se propõe mais. Aquilo que nem o Fred, nem o Elimar se propõem a trabalhar mais para isso. Porque a gente sabe que isso é uma coisa que vai me trazer, e talvez, né, vai me trazer só dinheiro. E quando eu falo só dinheiro, não estou minimizando a utilidade ou a importância do recurso, mas não traz para mim uma condição melhor, a gente não está construindo nada, a gente está construindo alguma coisa em cima da destruição de outras, né? De outros negócios, de outros mercados, e isso é um marco para a gente no Café com Marketing, porque a gente está aprimorando e a gente está inclusive separando algumas coisas. E o momento é de construir e reconstruir, principalmente. Né? Então, nós não vamos dar dicas de vão ficar rico? Então, sim, se eu puder ajudar o seu comércio, se eu puder ajudar a sua cafeteria, o seu serviço, nós vamos falar daquilo que pode ser útil de você pensar e refletir. Eu quero finalizar o meu recado com uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás e que modificou o meu pensamento, né? Modificou meu pensamento sobre economia há muitos anos atrás. Eu tive acesso a um conceito que chamava economia de comunhão, que vem do grupo dos Focolare, que é um grupo religioso, criado na Igreja Católica por Chiara Lubich, e tinha essa lógica de economia de comunhão. É claro que isso é uma semente que já prosperou em muitas coisas, mas tem outras formas de economia nascente dessa lógica que elas têm uma raiz mais voltadas para serem sustentáveis no exercício do consumo. Sim. E não no exercício do consumismo, como você colocou. Né? Mas esse exercício do consumo, ele é uma outra lógica de economia. É capitalista? É, porque eu estou falando de domínio de capital, mas é um capital útil para todos, ou que possa, né? A gente precisa melhorar o mundo. Eu vou buscar algo que foi feito por um antropólogo, salvo engano, numa tribo da África, né? Que é um conceito chamado Ubuntu. Eu não sei se você já ouviu falar esse Ubuntu. E a Ubuntu, ele pegou um pacote de balas, pegou uma árvore lá na frente, sentou as crianças todas de uma tribo africana. Então agora é o seguinte, na hora que eu falar já, você tem lá aquele pacote de balas, vocês podem levantar e correr, e quem chegar lá primeiro e pegar as balas são todas de quem chegar primeiro. Então já! Aí todos se levantaram, tranquilamente, calmamente, deram as mãos, todo mundo segurou uma na mão do outro, foram andando junto até chegar lá. Chegaram lá, pegaram a bala, dividiram. Todos ficaram extremamente satisfeitos. É um conceito levantado e dizer assim, cara, em vez de você ter um feliz, você tem uma tribo feliz. Eu tenho muito medo, Fred, eu falo medo mesmo, da nossa audiência, das pessoas que pensam isso, achar que isso é ilusão. Essa coisa da utopia, a gente não está iludido, né? A gente só entende que do jeito que está indo, vai dar ruim. Já deu, né? Já temos evidências, quando a gente tem as 100 maiores fortunas do mundo, são maiores em termos de volume de recurso, que o PIB dos 100 países, mais de 100 países mais pobres do mundo, isso não dá para
né? O outro número que levantaram é as 62 pessoas mais ricas do mundo, as 62 pessoas mais ricas do mundo, equivalem à fortuna de 3,5 bilhões de pessoas, ou seja, metade da população mundial está na mão de 62 pessoas. Tem tudo para dar errado, né? Então, assim, não, essas pessoas são o sucesso. Eu acho que a gente tem que repensar essas coisas. Eu acho que é uma coisa boa para a gente falar sobre mercado num próximo programa, da lógica de sucesso e felicidade e de como a gente pode construir um mercado feliz, né? Não só um mercado de sucesso. Mas é bom a gente aprender, é bom a gente amadurecer e repensar, né? Ver jeitos diferentes da gente encarar o mundo, para que ele continue viável para todo mundo, né? Para todo mundo, não para os 62 ou qualquer coisa dessa natureza. E não deixe de seguir a gente não, pessoal. Segue a gente aqui, ó, nos nossos canais, dá um cliquezinho lá no sininho, inscreva-se, né? A gente vai sempre ficar nesse papo legal de marketing entremeado com filosofia de mercado, entremeado com filosofias pessoais, e assim a gente faz o nosso canal. Dividam com as pessoas, né? Se você acha que isso é uma coisa útil para você repensar o mercado, né? Receita talvez, se a gente tivesse um programa de culinária, fosse adequado, mas não é isso, né? O mercado com receita demais, ele é complicado, porque ele está em constante transformação. Não é a panela a tantos graus, etc., com aqueles ingredientes que vão dar certo. Se alguém quiser vir aqui para procurar receita, vai dar ruim. É isso aí.